Capítulo 1. A Casa de Espelhos Quebrados. Você já se sentiu como um passageiro na sua própria vida, assistindo os dias passarem, reagindo aos eventos, mas nunca realmente no comando? Essa sensação de fragilidade, esse medo de que tudo pode ruir, não é um defeito seu, é um problema de arquitetura. Imagine por um instante que sua mente é uma casa. Para a maioria de nós, ela foi construída sem um projeto, às pressas, com os materiais que nos foram dados: paredes finas de medo, um alicerce instável de dúvidas e um telhado feito com as opiniões dos outros. Uma casa frágil, cheia de espelhos quebrados. É por isso que, quando as tempestades da vida chegam, e elas sempre chegam, essa casa treme. As paredes racham, o vento uiva lá dentro, e nós sentimos que a qualquer momento tudo vai desabar, nos deixando completamente expostos e vulneráveis ao caos. Mas e se eu te dissesse que você pode demolir essa estrutura? E se você pudesse pegar o martelo, derrubar cada parede de dúvida e se tornar o arquiteto de algo novo? Não estamos falando de consertar rachaduras. Estamos falando de projetar e construir, tijolo por tijolo, uma verdadeira fortaleza. Nesta jornada, não vamos apenas visitar as ruínas do que você foi. Vamos desenhar a planta baixa de uma mente inabalável. Mas antes de erguer a primeira parede, precisamos ter a coragem de olhar para baixo, para o terreno sobre o qual você está pisando agora, um terreno que esconde um abismo. Capítulo 2. O abismo sob nossos pés. Abaixo de cada pensamento, de cada emoção, existe um terreno vazio, o abismo do caos. Ignorá-lo é o primeiro erro de um construtor. É por isso que tantos de nós vivemos com aquele medo constante, a sensação de que, a qualquer momento, o chão pode simplesmente ceder. Este abismo não é uma força do mal. Ele é a ansiedade que surge do nada no meio da tarde, a procrastinação que sabota seus maiores sonhos, o desespero silencioso que sussurra que nada vale a pena. Ele é a força da incerteza, contra a qual sua casa frágil não tem a menor chance. E o que fazemos? Tentamos preencher esse vazio com distrações. Rolamos o feed infinito, trabalhamos até a exaustão, buscamos prazeres momentâneos. É como tentar tapar um buraco negro com confete. Só serve para te sugar ainda mais para dentro quando a música para e o silêncio retorna. A verdadeira força não vem de lutar contra o abismo. A força vem de construir uma fundação tão poderosa sobre ele que sua existência se torna irrelevante. Uma fundação que transforma o rugido do caos em um mero eco distante, incapaz de sequer fazer sua estrutura tremer. O primeiro bloco dessa fundação é o mais importante de todos. Ele é feito de um material raro, um material que exige uma coragem imensa para ser manuseado. Um material que você já possui, mas talvez nunca tenha usado: a autoconsciência, brutalmente honesta. Capítulo 3. A pedra fundamental. O espelho da verdade. A construção da sua fortaleza começa com uma única decisão, um único ato de coragem: parar de mentir para si mesmo. A autoconsciência é isso, é se colocar na frente de um espelho que não distorce, que não bajula, que não perdoa. É ver quem você realmente é agora. Este espelho revela tudo. Ele mostra as vigas podres dos seus hábitos destrutivos, as infiltrações das suas crenças limitantes, as rachaduras do seu orgulho. O primeiro olhar é um soco no estômago, pois ele expõe a verdade nua e crua da sua própria fragilidade. Muitos desistem aqui. É mais fácil quebrar o espelho e voltar para casa em ruínas, mais familiar, do que encarar a realidade da própria obra. Mas o arquiteto corajoso, a pessoa que você está se tornando, entende uma lei universal: você não pode consertar aquilo que se recusa a ver. Então, eu te pergunto: olhe para este espelho. O que você está evitando? Qual é a desculpa que você mais usa? Qual é a verdade sobre si mesmo que mais te assusta? As respostas são as coordenadas exatas para a demolição que precisa ser feita. No momento em que você conhece cada falha, cada ponto fraco, a mágica acontece. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se transforma em um estrategista. Você não é mais o prisioneiro da casa. Você é o arquiteto com o projeto nas mãos, pronto para construir.
O projeto da sua mente é o mapa dos seus pensamentos, e para construir algo grandioso, você precisa primeiro aprender a ler este mapa. Então, pegue papel e caneta. Por uma semana, eu te desafio a se tornar um cientista da sua própria consciência. Observe seus pensamentos como um astrônomo observa as estrelas, sem julgamento. Anote os medos, as dúvidas, as raivas, apenas observe. Você vai fazer uma descoberta chocante. 90% dos seus pensamentos são repetitivos, automáticos e, na maioria das vezes, inúteis. Eles são os fantasmas que assombram os corredores da sua mente. Dar um nome a eles é o primeiro passo para exorcizá-los. Este mapa vai te mostrar as avenidas do seu cérebro, os caminhos neurais que você percorre por puro hábito, a estrada da ansiedade, o beco da ruminação, a rotatória da autocrítica. São caminhos velhos que te levam invariavelmente ao mesmo lugar de sofrimento. Agora, com o mapa nas mãos, a tarefa é clara: construir novas estradas. Mas esteja avisado, no momento em que você pegar a primeira pá, os sabotadores que vivem nos muros vão tentar te impedir. E o primeiro deles é o mais barulhento de todos. Capítulo 5. O primeiro sabotador, o crítico interior. Dentro de toda mente vive um tirano. Nós o chamamos de crítico interior. A voz dele é uma colagem tóxica das suas falhas passadas, dos seus medos de infância e das críticas que você já ouviu. Ele se disfarça de protetor, mas seu verdadeiro trabalho é ser o guardião da sua zona de conforto. Ele sussurra com uma convicção assustadora: você não é bom o suficiente. Vão rir de você. Quem você pensa que é para sonhar tão alto? O objetivo dele não é te manter seguro, é te manter pequeno, porque a sua grandeza ameaça o reinado dele. A arma contra este tirano não é a briga. Ele se alimenta da sua raiva e da sua atenção. A arma secreta é a indiferença e a ridicularização. Trate-o como uma criança fazendo birra no corredor do supermercado. Observe, sorria e continue andando. Quando ele gritar, você não consegue, não discuta. Apenas responda com uma ação, por menor que seja. Cada passo que você dá na direção do seu medo, cada tijolo que você assenta apesar da dúvida, enfraquece a voz dele. Você o mata de fome com a sua própria coragem. Dominar o crítico interior é o primeiro grande teste do arquiteto. Ao silenciá-lo, você finalmente abre espaço para a voz que realmente importa. Mas assim que um sabotador se cala, outro muito mais sutil e melancólico emerge da névoa. Capítulo 6. O segundo sabotador. O fantasma do passado. Este segundo sabotador não grita, ele assombra. Ele é o fantasma do passado, uma sombra feita de arrependimentos, mágoas e de todos os "e se" que te prendem a uma versão de você que não existe mais. Ele é a âncora invisível que te impede de navegar. Ele tece uma história convincente de que o seu passado define o seu futuro. Ele usa suas cicatrizes não como medalhas de sobrevivência, mas como prova de que você está permanentemente danificado. Ele te acorrenta aos seus erros para garantir que você nunca mais tente voar. Para derrotar este fantasma, você precisa se tornar um contador de histórias. Não se trata de esquecer, mas de ressignificar. Cada erro não foi um ponto final, foi uma lição de arquitetura. Cada coração partido te ensinou sobre a fundação do amor próprio. Perdoe a versão mais jovem de você. Ela não tinha as ferramentas que você está forjando agora. Ela fez o melhor que pôde com o que sabia. Agradeça a ela pelas lições dolorosas, dê um abraço nessa memória e finalmente liberte-a. O perdão é o ato de cortar a corrente da âncora. Ao transformar seu passado de uma sentença de prisão para uma biblioteca de sabedoria, você libera o poder mais importante de todos, o poder do agora. E é exatamente aqui, no presente, que encontramos o último e mais sedutor dos sabotadores. Capítulo 7. O terceiro sabotador, a sereia da procrastinação. O inimigo mais perigoso não é aquele que te ataca de frente, mas aquele que te seduz para a inércia. A procrastinação é uma sereia, e ela canta a canção mais doce e mortal de todas, a canção do amanhã. Ela te oferece o calor do conforto imediato em troca do sacrifício do seu futuro grandioso. A lógica dela é venenosa e impecável. Ela sussurra: você está cansado, merece um descanso.
Comece amanhã. Isso é muito difícil. Faça algo mais fácil agora. Ela transforma a construção da sua fortaleza em uma miragem no deserto, sempre no horizonte, mas nunca alcançada. Para resistir ao canto dela, você precisa ser como Odisseu. Você precisa se amarrar ao mastro da ação e tapar os ouvidos com a cera da disciplina. Use a regra dos 2 minutos. Se uma ação leva menos que 2 minutos para ser feita, levante-se e faça. Agora. A ação gera momentum, e o momentum é o que quebra o feitiço da sereia. Entenda esta verdade fundamental. A motivação não precede a ação. A motivação é a recompensa da ação. Você não espera sentir vontade de ir à academia. Você vai, e a vontade aparece. O arquiteto não espera pela inspiração para construir. Ele começa a sentar os tijolos e a inspiração o encontra no meio do trabalho. Ao vencer a sereia, ao derrotar os 3 sabotadores, o terreno está finalmente limpo. A névoa se dispara, e no silêncio que se segue, algo novo e poderoso começa a emergir. A fase mais gloriosa da nossa jornada está prestes a começar, a verdadeira construção. Capítulo 8. O arquiteto desperta. O poder da intenção. Com um terreno limpo, um novo silêncio se instala. E neste silêncio, pela primeira vez, você ouve uma voz clara. Não é a voz do crítico, nem do fantasma, nem da sereia. É a voz do arquiteto, a sua consciência superior, a sua vontade deliberada, o seu eu soberano. O arquiteto é a parte de você que escolhe, que decide, que age com intenção. Ele não é reativo, ele é criativo. Ele não enxerga problemas, ele enxerga desafios de engenharia. Ele é a personificação do seu poder de escolha, que sempre esteve aí, esperando para ser chamado. Assumir seu papel de arquiteto é a virada de chave de toda a sua vida. Você para de se identificar com os pensamentos aleatórios que flutuam na sua mente e passa a se identificar com o poder que os observa e os seleciona. Você deixa de ser o prisioneiro da casa e se torna o mestre do castelo. A partir deste momento, cada decisão é um ato de construção consciente. O que você come, os livros que você lê, as pessoas com quem você se cerca, a forma como você reage a um obstáculo, cada escolha é um tijolo. Ou ele fortalece a sua fortaleza, ou ele a enfraquece. A escolha é sua. Com o arquiteto no comando, podemos finalmente começar a erguer as estruturas. E a primeira e mais importante delas são as muralhas. Muralhas forjadas com o aço mais resistente que a mente humana pode criar: a resiliência. Capítulo 9. Forjando as muralhas da resiliência. Resiliência não é ser imune à dor. Isso é uma ilusão. Resiliência é a capacidade da sua estrutura de absorver um impacto violento e não desmoronar. É a força do bambu, que se curva até o chão durante a tempestade, mas quando ela passa, ele volta a se erguer, mais forte do que antes. E como se forjam essas muralhas? Elas são forjadas no fogo do desconforto voluntário. É buscar o desafio de propósito. É o treino físico que te leva ao limite, a conversa difícil que você estava adiando, o projeto que te assusta. Cada desconforto é uma martelada que tempera o aço da sua alma. Outro componente essencial das suas muralhas é o estoicismo prático, a arte divina de diferenciar o que você pode controlar do que não pode. Você não controla a tempestade, mas controla a força da sua fundação. Concentre cada grama de energia apenas nas suas ações, nas suas reações, nos seus tijolos. O resto é apenas ruído. E celebre as pequenas vitórias. Cada vez que você age apesar do medo, cada vez que escolhe a disciplina em vez do conforto, você adiciona uma nova camada de aço à sua muralha. Ela se torna mais espessa, mais alta e mais impenetrável a cada dia de trabalho. Com as muralhas erguidas, sua fortaleza já pode suportar os ataques do mundo. Mas uma fortaleza impenetrável pode se tornar uma prisão. Para que ela seja um lar, ela precisa de luz, ela precisa de janelas. Capítulo 10. As janelas da perspectiva. Suas muralhas estão erguidas, fortes e impenetráveis. Mas cuidado, uma fortaleza sem janelas não é um lar, é uma masmorra. As janelas da sua mente são a sua perspectiva, a sua habilidade de deixar a luz entrar e enxergar o mundo com sabedoria, e não apenas com força.
A primeira e mais poderosa janela é a da gratidão. Não a gratidão passiva, mas a prática ativa de treinar seus olhos para enxergar o que você tem, em vez de se fixar no que falta. A gratidão não nega a existência da tempestade, mas ilumina os recursos que você possui para atravessá-la. A segunda janela é a da empatia. Ela impede que sua fortaleza se torne um castelo de arrogância e isolamento. Tentar ver o mundo através dos olhos dos outros expande seus horizontes, te ensina e te conecta com a humanidade. É a janela que te lembra que você não está sozinho nesta batalha. E então há a arte do reenquadramento. É a sua capacidade de ser o artista que pinta a paisagem. Eu não falei, eu descobri uma maneira que não funciona. Eu não fui rejeitado, eu fui redirecionado. Você não controla os eventos, mas controla a moldura e a história que conta sobre eles. Com muralhas fortes para te proteger e janelas para te dar luz e sabedoria, falta apenas o elemento final. A estrutura que cobre tudo, que te protege do céu quando ele desaba e que dá um propósito a cada tijolo que você assentou. Chegou a hora de construir o teto. Capítulo 11. O teto que toca o céu. A busca pelo propósito. O teto da sua fortaleza é o seu propósito. Ele é o seu porquê, fundamental. É a resposta que ecoa no silêncio quando você pergunta: para que tudo isso? Ele é o escudo final que te protege da chuva ácida do desespero e do vazio existencial. E o seu propósito não precisa ser salvar o mundo. Ele pode ser criar uma família com amor, dominar uma arte com maestria, construir um negócio que sirva à sua comunidade ou simplesmente ser uma fonte de bondade e força para as pessoas ao seu redor. Seu propósito é a sua estrela do norte pessoal. Ele é encontrado na intersecção mágica entre o que você ama fazer, aquilo em que você é bom, o que o mundo precisa e aquilo pelo qual podem te recompensar. Onde esses círculos se cruzam, você não encontra um trabalho, você encontra a sua vocação, a sua missão. Um propósito claro age como um para-raios para a sua alma. Quando as crises existenciais e as dúvidas da vida surgirem como relâmpagos, elas serão atraídas e neutralizadas por ele. Ele te dá uma razão para levantar da cama e continuar a construir. Dia após dia, não importa o quão forte seja a tempestade. Com a fundação da autoconsciência, as muralhas da resiliência, as janelas da perspectiva e o teto do propósito, sua fortaleza está completa. A obra de um verdadeiro arquiteto, no entanto, nunca termina. Agora começa a sua vigília. Capítulo 12. A fortaleza inabalável e o guardião eterno. A fortaleza mental não é um monumento estático que você visita aos domingos. É uma estrutura viva, que respira e exige cuidado. Você não apenas a construiu, você se tornou o seu guardião eterno. Este é o seu posto agora e para sempre. A manutenção é o seu trabalho diário. Suas práticas, meditação, exercício, leitura, tempo na natureza, não são tarefas, são os rituais do guardião que mantêm as fundações sólidas e as paredes limpas. A disciplina não é uma prisão, é a liberdade de manter sua fortaleza em ordem. A vigilância é sua responsabilidade constante. Os sabotadores nunca morrem de verdade. Eles apenas perdem a força e esperam nas sombras para uma nova cracura, uma nova fraqueza. O guardião está sempre atento, não com medo, mas com sabedoria. E, por fim, a melhoria contínua. O compromisso de sempre aprender, de sempre crescer. É adicionar novas torres de conhecimento, expandir os jardins da criatividade, reforçar as defesas com cada livro que você lê e cada desafio que você supera. Sua fortaleza pode sempre se tornar mais magnífica. Você começou essa jornada em uma casa de espelhos quebrados, perdido e à mercê do vento. Olhe para si mesmo agora. Você desceu ao abismo, encarou seus demônios e construiu, com suas próprias mãos, um monumento ao espírito humano. Você é o arquiteto. Você é o guardião. A pergunta não é mais se a tempestade virá. É, estou pronto? E a sua resposta daqui para frente e para sempre será: sim.